Olá, gente. Tudo bem? Bom, voltando aqui, claro, no nosso canal O Habitat, né, para discutir aí questões sobre meio ambiente, sobre ciência, tecnologia, tudo o que está rolando aí pelo mundo, né, sempre com um viés aí um pouco mais quente, né? Ou seja, notícias, histórias que acabaram de rolar nos últimos dias. Eu sou Eduardo Gerac, jornalista, e se você puder, já se inscreva, já aciona o sininho aí, porque aí qualquer conteúdo novo você já vai ficar sabendo rapidinho, tá bom? E hoje, acho que o debate, infelizmente, tem que ser a tragédia lá no Nepal, lá no Himalaia, né? Na divisa lá do Nepal com a China. Bom, para quem ainda não se inteirou exatamente do que aconteceu, né? Nós tivemos lá na manhã da última quarta-feira, pelo horário local, um deslizamento de gelo e rochas que provocou uma torrente de lama, água e detritos pelo vale do rio Trishuli, ou também como ele é conhecido lá, o ou melhor, Botekoshi, o rio ali que corre entre a China e o Nepal. Bom, foi uma grande geleira que se desprendeu, né? Uma área equivalente ali a 28 campos de futebol, ou seja, esse gelo escorregou por pelo menos 1.000 metros, né? É o que os cientistas já conseguiram medir, e chegou lá embaixo, chegou no vale, como se fosse uma bomba, na verdade. Né? O impacto é muito grande e tudo vira estilhaço, e aí ele bloqueou o rio no primeiro momento, ou seja, fez ali uma barragem natural. Aí essa água do rio, né, foi chegando, 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 chegou uma hora que aquilo tudo se rompeu e uma onda de quase 30 metros desceu pelo vale, né? Eu tenho até aqui uma imagem do G1, né? Aproveitar aqui os nossos amigos do G1. Inclusive, essa matéria está bem legal, essa matéria está bem interessante. Ali o ponto 1, ponto 2, o ponto 3, lá embaixo, a fronteira ali entre o Nepal e a China, ali no rio Trishuli. E aí, claro, teve uma tragédia, porque ninguém estava esperando, né? Não tinha monitoramento, e muitas vidas se perderam, né? Até agora, quase 400 mortos e 1.300 desaparecidos. Bom, mas aí, gente, aqui eu não queria discutir, claro, as causas, enfim, a tragédia em si, mas tem um outro assunto que dá sustentação para essa tragédia, que são as mudanças climáticas globais. Ó, eu vou deixar aqui bem claro, eu não estou dizendo que as mudanças climáticas globais causaram essa tragédia, porque essa relação com 100% de causa e efeito, não é possível fazer. Se alguém está fazendo isso, está errado. Né? Mas o que está acontecendo no Himalaia? Né? Qual que é o grande problema no Himalaia? Bom, o Himalaia está sofrendo com as mudanças climáticas globais, inclusive essas geleiras mais altas são as que mais sofrem. Né? A gente tem estudos recentes divulgados pela ONU, né, pelas Nações Unidas, e aí entram medições da NASA, vários órgãos aí de pesquisa pelo mundo, né? Ou seja, que esse dado, esse estudo mostra que em 2023 as montanhas do Nepal perderam quase um terço do seu gelo em pouco mais de 30 anos devido ao aquecimento global. Uma avaliação publicada naquele ano, né, constatou que as geleiras do Hindu Kush Himalaia desapareceram 65% mais rápido entre 2011 e 2020 do que na década anterior. Em 2021, uma geleira do Himalaia se desprendeu e causou inundações repentinas no estado indiano de Uttarakhand, deixando 200 mortos ou desaparecidos. Pesquisas subsequentes, né, sugeriram que uma avalanche de 27 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo glacial se transformaram, né, ou seja, essa avalanche se transformou em um fluxo de detritos extraordinariamente grande e móvel. Então, assim, gente, é claro que o Himalaia, assim como acontece nos Alpes suíços, assim como acontece aqui nos Andes, né, está, por causa do aquecimento global, o gelo dessas geleiras está mais instável. E o gelo úmido, né, o gelo mole,
ele tende a se desprender mais facilmente, porque no gelo duro, no gelo seco, tem o permafrost, né, que é aquele solo congelado, que meio que funciona como uma cola. Então ele dá liga e aí a movimentação da geleira fica mais difícil de acontecer, né? Mas, sem dúvida alguma, dá para a gente relacionar as mudanças climáticas globais à questão desses deslizamentos, né? E inclusive tem um outro problema também, porque como vai ter menos gelo nessas regiões, e tanto no Himalaia como aqui nos Andes isso acontece, aí tem um outro problema de abastecimento público de água, porque muitas vilas, muitas cidades, muitas comunidades lá no alto dessas cadeias montanhosas vivem da água do próprio degelo. Então, isso também tem um outro problema ali socioambiental que precisa ser olhado, que precisa ser analisado com um pouco mais de atenção. Mas aí o que eu queria também trazer aqui é o que a gente também discute em outros vídeos, né, que é a questão da mitigação versus adaptação. Por exemplo, não dá mais só para achar que isso não está acontecendo. Por exemplo, nessa região lá do Himalaia, tem estudos também mostrando, né, já é a terceira vez que isso acontece em 3 anos seguidos. É que das outras vezes pegaram a magnitude do evento foi menor. Então pegou uma região menor, não teve muito prejuízo nem em vidas, nem financeiro, nem material. Então isso acabou nem sendo tão noticiado assim, né? Mas assim, isso é uma tendência que está acontecendo cada vez mais. Ou seja, a questão da adaptação está colocada sobre a mesa. Claro, como que resolve o problema? Bom, resolve o problema resolvendo a emissão dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, colocando menos carbono na atmosfera, basicamente. Só que a gente sabe que tem muitos países que tem o lobby da indústria do petróleo. O Brasil, por exemplo, está agora explorando petróleo lá na Amazônia. Enfim, isso é uma outra discussão que eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre isso, sobre essa questão da exploração do petróleo na Amazônia nos próximos dias. Só que agora aqui, claro, a causa é clara do aquecimento global, né? A atmosfera está com mais carbono, aí tem toda uma reação físico-química que acontece lá e as temperaturas médias da Terra estão aumentando. Então, se quiser resolver realmente o problema, começar a usar cada vez mais combustíveis não fósseis, né? Combustíveis renováveis, como por exemplo, o nosso etanol, ou a eletricidade, desde que não seja movida a fontes sujas, né? Por exemplo, na Europa se usa ainda muito diesel, carvão, enfim, em algumas usinas hidrelétricas. Por exemplo, aqui no Brasil, como a gente usa muita água, aí a coisa tende a fluir melhor. Então, assim, esse é o primeiro passo, né? Se quiser resolver. Mas como isso nem sempre é fácil, é difícil, a gente tem várias COPs aí discutindo, é um debate que já se arrasta por décadas e tal, e parece que ninguém está muito realmente preocupado em fazer a coisa acontecer. Aí tem a questão da adaptação. Por exemplo, na Europa, né, até porque Suíça e os outros países ali da região são muito mais ricos, existem já sistemas de monitoramento dessas geleiras, né? Hoje, com satélites, com sensores, com inteligência artificial, porque as geleiras não são algo parado lá no tempo, né? Os cientistas, os glaciólogos gostam de dizer que dá para ouvir as geleiras, né? Então, às vezes, com alguns dias, semanas até de antecedência, você consegue perceber se a movimentação do gelo está muito forte ou não, né? Isso dentro da própria geleira. E aí, claro, se tiver um sistema eficiente de aviso para as pessoas, de aviso para a população, dá para também fazer isso, né? Claro, lá no Himalaia, né? No caso específico do Nepal, é um país muito pobre, não tem recursos, apesar que lá existe, porque no Himalaia, né? E o Himalaia é belíssimo, né? A gente tem aqui, esse é o Monte Everest, né, que é o pico mais alto da Terra. No meio dessas cadeias montanhosas, lá tem muitos lagos. E o rompimento desses lagos é algo que também preocupa muito lá. Então, para os lagos já tem um sistema de monitoramento até que funciona bem. Agora, para avalanches, para deslizamentos de grandes quantidades de gelo, isso ainda não tem.
Então, claro, e ainda tem a questão ali que é uma fronteira, então tem a questão da China, tem a questão do Nepal, enfim, tem outros países ali por perto também, né? A região do Tibete, ou seja, tudo isso precisa ser colocado sobre a mesa e, claro, aí para desenvolver, né, sistemas de monitoramento que, claro, não vão evitar por completo, né, em 100%, nenhuma tragédia como essa, mas pode ajudar realmente a dar uma atenuada, né, em eventuais eventos tão catastróficos como esse lá no Himalaia, né, lá na região ali entre a China e o Tibete. Inclusive, essa é a geleira que se desprendeu, né? Dá para perceber aqui, são imagens de satélite, né? Dá para perceber aqui nesse círculo vermelho que foi a geleira, que é tipo um escorregador mesmo, assim, né? E aí toda a região, essa região mais escura, tinha neve e não tem mais, né? Por causa, claro, de todo o deslizamento que rolou. E aí os cientistas já monitorando que, por exemplo, tinham regiões ali perto que tinham mais neve do que deveriam ter. Ou seja, sinal que já tinha alguma movimentação rolando nos últimos dias. Então, assim, com ciência, né, com a ciência agindo, com os cientistas, com os países querendo resolver, dá para desenvolver sistemas de monitoramento que evitem a perda de vidas. Né? Isso já existe, por exemplo, na Suíça, não só lá nas regiões de esqui, né, nas estações de esqui, como também os cientistas estão monitorando as geleiras até para saber o que está crescendo, o que está diminuindo e tal, como que as mudanças climáticas estão agindo sobre o gelo da Terra. Né? Lembrando que as cadeias do Himalaia, né, são consideradas, entre aspas, o terceiro polo da Terra, porque a gente tem muito gelo lá na Antártida, tem muito gelo lá no Ártico, ou já teve mais, né? A coisa está degringolando rapidamente. E temos também, claro, muito gelo aí nos Himalaias. Então, mas é isso, a gente, nos picos do Himalaia, né? Nas cadeias montanhosas do Himalaia. Mas é isso, gente. Aqui o debate é sobre jornalismo, é sobre atualidade, mas sempre com um viés científico, um viés técnico, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, porque toda semana vai ter uma novidade nova aqui para a gente discutir, para a gente debater. E deixe também o seu comentário. Gostou, não gostou? Dúvidas, críticas, sugestões? Que eu vou respondendo a todos vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!